boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Semana começa com pânico nos mercados. Petróleo registra queda de 20%, Bolsa Brasileira paralisa negócios depois de um tombo histórico e o dólar encosta em R$ 4,80. Como a tensão com o coronavírus e a crise no mercado de petróleo afetam o agronegócio brasileiro? Nesta edição, um time de especialistas explica efeitos para biocombustíveis, soja, milho e carnes. E você vai ver também, em Mato Grosso, mais de 60 mil litros de leite são jogados fora por falta de condição para transporte da produção. E tem ainda a piora na estimativa de crescimento para a economia brasileira agora em 2020. Tudo isso e mais, Mercado e Companhia já está no ar. Uma forte tensão toma conta dos mercados desde o início neste início de semana. Por volta de 10h30 da manhã, os negócios na Bolsa de Valores do Brasil foram paralisados por 30 minutos, após o índice recuar mais de 10%. Lá fora, as bolsas também registram um dia de queda. Os investidores, tanto no mercado local quanto internacional, reagem à decisão da Arábia Saudita de aumentar a produção de petróleo e dar descontos aos compradores. A atitude foi uma resposta à Rússia, que não quis fazer um acordo na última semana para cortar a produção da commodity em meio aos impactos do coronavírus na economia mundial. Em reação, os contratos futuros do petróleo caíram cerca de 30% ontem à noite. A maior queda em quase 30 anos, ou seja, desde a Guerra do Golfo, em 1991. A tensão externa com o coronavírus e a crise no mercado de petróleo fizeram o Ibovespa derreter 10% hoje. E houve uma paralisia nos negócios aqui na Bolsa Brasileira. O dólar encostou em R$ 4,80. A crise entre Rússia e Arábia Saudita, que fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, pesa no mercado hoje. No fim de semana, o país árabe decidiu aumentar a produção de petróleo e dar descontos aos compradores. A atitude foi uma retaliação à Rússia, que se negou na última semana a fazer um acordo para cortar mais a produção da commodity, em meio aos impactos do novo coronavírus na economia global. Em reação aos contratos futuros de petróleo, caíram cerca de 30% ontem à noite, a maior queda em quase 30 anos desde a Guerra do Golfo. A tensão entre os dois países, mais os temores com os impactos econômicos do coronavírus, fazem os índices das bolsas mundiais recuarem. No Brasil, por volta das 10h30, os negócios foram paralisados por 30 minutos após o índice registrar queda de mais de 10%. Esse é um mecanismo adotado para evitar um recuo ainda maior no índice da Bolsa. No mercado de câmbio, o dólar à vista abriu com alta e ficou ao redor de R$ 4,79, mesmo com a atuação do Banco Central, que ofertou 3 bilhões de dólares no mercado futuro. Além do conflito geopolítico envolvendo o petróleo, o surto do novo coronavírus ainda contamina o ânimo dos investidores. A doença, que já está presente em mais de 100 países, afeta o calendário de várias competições. Desta vez, as eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2022 foram adiadas. Na Itália, que registra o maior número de casos de coronavírus na Europa, o governo decretou o fim de semana quarentena obrigatória na região da Lombardia e em 14 províncias do norte do país. A medida atinge cidades como Milão, capital financeira italiana, e Veneza, além de cerca de 16 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população local. Por aqui, o Ministério da Saúde informou que o número de casos chegou a 25, espalhados por 6 estados e pelo Distrito Federal. Há ainda 663 registros suspeitos. Como que essa tensão externa com o coronavírus e a crise no mercado de petróleo afetam o agro brasileiro? Vamos saber disso agora com José Carlos Lima, sócio-diretor da Marquestrate. José Carlos, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Kellen, boa tarde. É um prazer estar com vocês direto do Rio Grande do Sul. É um dia bastante tenso no mercado financeiro e o público de casa quer saber qual é o contágio de tudo isso com a vida prática e real do produtor rural brasileiro.
Então, Kelly, o que acontece é que, nesse momento, o mercado está totalmente emocional. Quando você pega e faz análise dos fundamentos, o que nós temos percebido aí, pelo menos nas últimas 2 semanas, é que o mercado ele perdeu toda a racionalidade, a fundamentação técnica, de certa maneira, foi colocada de lado. E o que está acontecendo nesse momento é um efeito cascata. Então, o produtor, tanto que nós já tínhamos alertado o nosso produtor, nosso público, há 2 semanas, a orientação permanece a mesma. Naquele momento em que ele tem que fazer a compra, o comportamento dele com relação à compra de insumos é fazer trava, é fazer o hedge, porque a gente não sabe qual vai ser a escalada desse dólar, até porque ele está muito atrelado a uma garantia mediante uma situação de risco de mercado. Então, o que o produtor ele tem que fazer nesse momento? É ele pensar que o investidor ele está fazendo uma alocação de recursos que está fazendo com que o dólar tenha essa valorização muito grande. Portanto, nesse momento, o dólar busca 4,80, mas já tem análise, já tem algumas fundamentações aqui de alguns analistas, dizendo que esse receio pode fazer com que o dólar busque até R$5 e a casa até de R$6. Portanto, a gente percebe que a fundamentação está em segundo plano. Portanto, o produtor, na situação que ele tem que comprar insumos, a nossa orientação é que ele faça trava na compra dos insumos com o preço de dólar exatamente do jeito que está sendo elevado, que ele faça as compras, digamos, dos insumos que ele precisa. E já na parte de venda, ele acaba se beneficiando, lógico, de uma valorização do câmbio, mas igualmente para ele fazer as vendas dele de uma maneira estruturada. E não ficar esperando, o dólar vai buscar, o açaca vai buscar R$90, como no caso do Rio Grande do Sul, mas ele fazer um controle, para ele poder manter o pé no chão, até porque a racionalidade nesse momento está totalmente descartada, Kellen. Esse é um ponto muito importante e me chama a atenção que há pouco mais de 2 semanas, aqui na abertura do Mercado e Companhia, falava-se em dólar a R$5, estamos hoje com a cotação de 4,80 e é a primeira vez, pelo menos neste ano de 2020, que nós, aqui ao vivo no Canal Rural, ouvimos uma análise já apontando para a possibilidade, diante de um mercado muito tenso e emocional, do dólar buscar R$6, que foi o que você acabou de dizer. Toda essa emoção que está presente no mercado financeiro, toda essa tensão, também vem para o agro brasileiro. E aí o risco é que o produtor espere a valorização ainda de uns R$6, que você disse que é possível, e deixe para tomar decisão depois. Esse é o maior risco? Exatamente, Kelly. O que acontece é assim, eu tenho percebido muito que o produtor ele fica sempre olhando só o lado de vender. Até porque nós temos hoje uma produtividade que está elevada, como os grãos, por exemplo, e aí você teve, por exemplo, na sexta-feira, a saca alcançando aí R$86, R$84 em algumas regiões. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem percebido que alguns produtores começam a falar, eu vou segurar a minha saca para vender a 90. O que acontece é o seguinte, essa valorização da soja, ela está sendo um movimento atípico. Por quê? Você está no início de safra e você está com o mercado comprador, que seria o principal até então a China, que está seguro, né? Que então não está fazendo com volumes de compras muito grandes. E em contrapartida, geralmente a commodity, quando ela começa a subir, você tem uma situação inversa, que é o câmbio caindo, o dólar caindo. E nós estamos numa situação totalmente atípica. O dólar está subindo, a soja acabou tendo uma valorização no início de safra, que é um outro movimento atípico. Isso pode fazer com que o produtor entre numa situação também de emoção e achar que tudo vai continuar subindo para ele poder vender cada vez mais. Portanto, nesse momento, nenhum fundamento ele está mais assim, seguro em bases técnicas. A gente está num mercado totalmente racional, totalmente emocional, e o problema da emoção é você acabar achando que o preço da saca vai subir mais, o dólar vai subir mais, então vou esperar para vender, mas o produtor não pode esquecer que ele está comprando insumo, ele vai comprar insumo. E o insumo que ele vai comprar, defensivos, químicos, a parte de fertilizantes, isso é cotado em dólar. Portanto, é essencial ele fazer a trava dos custos de produção dele nesse momento. Agora, e ter um controle emocional com relação a isso. José Carlos, parece uma situação nova para todos nós, mas travar insumos com dólar próximo de R$5 não é colocar o custo de produção da safra 2021 nas alturas? Então, Kelly, é muito importante sua pergunta. A gente está falando de travar o dólar. Eu me recordo que há 2 semanas, quando o dólar ainda estava ali na casa dos R$4,40, nós já tínhamos esse alerta. Tanto que aqui no Rio Grande do Sul, eu conversando com algumas empresas, inclusive aqui nessa que eu falo com vocês nesse momento, nós temos um dólar travado a 4,20. Ou seja, essa informação de você estar fazendo a trava, há 2 semanas, há 3 semanas, já tem esse alerta que está sendo colocado.
Agora, o que acontece é, o produtor, ou ele faz, de repente, uma trava nesse momento, ou ele fica exposto a uma situação que o dólar pode subir ainda mais e buscar 5,50. É muito delicado o produtor, nesse momento, ficar descoberto. Ok. Portanto, ele tem que fazer travas sim, porque a gente não sabe qual que vai ser o patamar do dólar, exatamente porque o emocional do mercado está totalmente livre de fundamentação técnica. Zé Carlos, essa é a nossa preocupação. para a gente encerrar, hoje a gente está aqui abrindo a edição de Mercado e Companhia, falando de toda essa tensão no mercado, dizendo que o dólar de fato está encostando em R$5, atingiu 4,79 na máxima do dia, bolsa despencou, petróleo despencou. A questão é, a crise é severa, ela é grave e ela não está contagiando o agro no primeiro momento, mas pode ter implicações no médio prazo? Para encerrar, que implicações são essas? Pode sim ter implicações, tanto é que o mercado já começa a considerar uma possível recessão no curto prazo, principalmente se permanecer na Europa e também nos Estados Unidos, e a crise dá, com toda certeza, uma parte de quem está comprando. O mercado desacelerando, vai demandar menos commodity, queda na linha de preço. É dessa maneira que ela chega para nós no agronegócio, cara. Outro fator que impacta no agro brasileiro é o petróleo. E o petróleo caiu mais de 20% depois da Arábia Saudita reduzir os preços e indicar que pretende aumentar a produção. Vamos à análise de quais são os impactos que o agro vai sentir da queda da commodity petróleo. Tadeu Silva é analista da FC Stone e ele se dedica a estudar o mercado de petróleo e traz para a gente agora esse cenário. Tadeu, muito boa tarde. Por que o petróleo despenca e que efeito isso gera para o agro e a economia brasileira? Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite. É realmente um momento muito forte de tensão no mercado. É um momento que às vezes a gente passa uma vida toda no mercado e vê uma, duas vezes apenas um momento como esse. Você mesmo falou no começo da edição que a maior queda em quase 30 anos desde a Guerra do Golfo no preço do petróleo. E o que aconteceu foi que ele entrou numa queda muito forte, ele começou a entrar numa tendência de queda desde que o coronavírus começou a expandir, porque isso aí afetou muito a demanda por petróleo. Petróleo é movimento. 85% da demanda por petróleo é para movimentar alguma coisa, é para transporte, é para movimentar gente. E a primeira medida quando deu o coronavírus na China foi quarentena, não se movam. Então ele impacta diretamente o petróleo e ele estava sendo mesmo a commodity mais afetada pelo coronavírus desde o momento, por essa característica de ser associado muito ao transporte de mercadorias e pessoas. E conforme o preço foi caindo, os países da OPEP viram que a OPEP vinha há bastante tempo em coordenação junto com a Rússia e alguns outros grandes exportadores mundiais de petróleo, restringindo a oferta para segurar um pouquinho o preço, porque se todo mundo produz no nível que consegue, o preço ia colapsar do petróleo. Isso que vem sustentando a cotação há algum tempo. Quando o preço começou a cair, basicamente os países da OPEP decidiram fazer um novo acordo de cortes e a Rússia, que é um dos mais importantes players, é o segundo maior produtor mundial, resolveu não participar desse corte de produção, o que levou ao final à ruptura do acordo de cotas de produção da OPEP. Com isso, a Arábia Saudita começa a aumentar a produção dela. A Arábia Saudita hoje é o terceiro mundial produtor de petróleo, mas ela consegue virar o primeiro da noite para o dia. É muito fácil para ela aumentar a produção. Ela tem muita capacidade. Ela estava restringindo mesmo para sustentar o preço. Como a Rússia não aceitou restringir também, ela começou a aumentar a produção e cortar o preço. Por isso que a gente viu essa devolvida aí. Tadeu. O que está acontecendo agora? O petróleo, o Brent abaixo de 40, o WTI abaixo de perto de 30, isso aí não remunera a produção de vários produtores marginais no mercado. Então, eles devem começar a sair da produção, eles devem começar a reequilibrar o balanço. Mas é um processo lento para que isso ocorra. Tadeu. No curto prazo, o preço que a gente tem faz sentido mesmo. Agora, esse cenário, então, de cotação do barril a $30, $40, conforme você mencionou, um tombo nos preços, aumenta a produção. As ações da Petrobras hoje derreteram quase 30%. O produtor rural quer saber qual o impacto disso para insumos, porque os insumos têm uma correlação com o petróleo, ou seja, se eles vão ficar mais baratos. E segundo, qual o impacto para a produção de etanol de milho e etanol de cana, né? Certo. O lado dos insumos, sim, é positivo. Você vai reduzir o gasto com insumo, principalmente o setor sucroalcooleiro dentro do agro tem uma dependência grande de petróleo para carregar a produção deles. Os outros setores também, em menor grau, mas todos eles utilizam diesel, utilizam petróleo como insumo, e isso vai ser transportado via petróleo. Desse ponto de vista, é benéfico a queda. Mas, no geral,
geral, eu acredito que ela vai ser maléfica para o agronegócio como um todo. Por quê? Porque ela afeta, como você colocou o caso da Petrobras, ela vai afetar muito seriamente a nossa economia. A Petrobras derretendo a ação, uma empresa com elevado nível de endividamento. A gente vai ter que ver como que o governo vai conseguir trabalhar com isso. Vai gerar mais pressão em cima do câmbio também para a gente. Outro ponto é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o principal produtor, ele é muito baseado em shale, em xisto, que é uma produção de curto prazo, que tem elevado nível de endividamento também e custo de produção muito mais alto que as outras formas de petróleo. Isso pode eclodir também uma crise nos Estados Unidos e dificultar a aceleração da economia americana, e a gente já está num cenário de restrição por causa do coronavírus. Então, eu acho que como um todo, né, apesar do insumo ficar mais barato, eu acho que a gente vai ter impactos econômicos muito maléficos em relação a isso. Pro milho e pro açúcar, a coisa mais pro milho e para cana, né, e pro milho que dependem aí do etanol também como output, vai ficar muito difícil, porque a concorrência nesse mercado vai ficar muito pesado. A gasolina agora, se a gente for olhar, a Petrobras teria uma janela para reduzir 20 centavos o preço da gasolina. Isso aí, né, vai gerar uma competitividade e vai bater em cima do custo de produção do pessoal aí do milho e da cana. Então, isso é muito ruim para esses setores também. Os Estados Unidos que produzem muito milho, eles também vão ter dificuldade para a colocação do seu etanol e vão começar a jogar milho no mercado internacional também, por causa desse preço muito baixo do petróleo. Então, vai ter esse encadeamento. Ou seja, a situação é algo que exige a nossa atenção. O efeito de curto prazo, o agro, comparado a demais setores, ainda é o último da fila a ser afetado, mas Perfeito, são muito mais afetados. Claramente não somos uma ilha, estamos conectados e os efeitos podem aparecer conforme você mencionou. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.